Concurso Sempre. Inteligência em concursos. Próximo princípio, indúbio pro operário. Isso aqui também vem lá do direito penal, né? Na dúvida, pro réu, né? Na dúvida, você aplica a norma mais favorável para o réu. Princípio indúbio pro operário. Ou seja, na dúvida você aplica de forma favorável ao empregado. Ou seja, você está lendo uma norma. Uma norma diz algo e você consegue ter duas interpretações. Uma é mais desfavorável, ou seja, mais prejudicial, e a outra é mais favorável. Você vai aplicar a que for mais favorável, né? Isso em decorrência da interpretação. Vejam que o princípio te auxilia na interpretação da norma. Um exemplo aqui que eu gosto de utilizar é a questão do aviso prévio proporcional. Lembram? Com a discussão que teve lá no comecinho do aviso prévio em 2011, 2012? Aí eles queriam saber, né? Lembra? Se começar... a discussão era, depois de 1 ano de contrato, eu tenho direito a 30 ou a 33? Eu começo a adicionar os 3 dias a partir do 1º ano ou a partir do 2º ano de contrato? Essa era a dúvida na época, no comecinho. Você fazendo a leitura, né, da lei do aviso prévio proporcional, te dava margem para você interpretar das duas formas. Que você começaria, por exemplo, com 1 ano. Eu teria exatamente esse formato aqui, ó. Vamos, as duas hipóteses. 1 ano, 2 anos, ser assim, ou poderia ser assim, ó. 1 ano, 33, 2 anos, 36. Tá? Essas eram as interpretações dadas lá no comecinho, quando saiu a lei. Aquela grande lei de 1 artigo e 1 parágrafo único. Tá? Ridícula, a lei, ridícula. Aí o que aconteceu? No começo, até por sinal, o Ministério do Trabalho e Emprego adotou esta regra aqui. É isso, né? Não. É essa aqui, foi essa aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui foi a primeira. O Ministério do Trabalho e Emprego saiu um regulamento, uma portaria dizendo, olha, vocês adotem. Não era uma portaria, era uma... O que foi? Eu sei que saiu uma regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego. Não, eu estou tentando lembrar aqui um nome. Dizendo exatamente, ó, não é a partir do 1º ano, veja que a lei fala que você tem... para cada ano completo terá direito a 3 dias a mais do aviso prévio proporcional. Aí eles entendiam que a pessoa tinha que completar 1 ano e daí mais 1 ano para ter direito aos 3 dias. Essa era a interpretação inicial que o próprio Ministério do Trabalho e Emprego, né, no começo entendia dessa forma. Na época eu falava assim, mas como é que pode? E o princípio do indúbio pro operário, né? Na dúvida você tem que aplicar a norma mais favorável ao trabalhador, não ao empregador. Aí depois, 6, 7 meses depois, eles cortaram essa interpretação e passaram a adotar essa aqui, tá? Ou seja, completou já no 1º ano, 1 ano já tem direito a 33 dias, tá? Não é no 1º ano 30. Veja que isso aqui é mais favorável ao trabalhador, tá bom? Só não esqueça, o princípio indúbio pro operário eu posso utilizar no processo de trabalho? Na dúvida, por exemplo, o juiz está olhando lá o processo. Aí, opa, estou em dúvida aqui. Concedo ou não concedo tal direito? Nós estamos estudando qual matéria? Direito do trabalho. Então, esse princípio é adotado somente no direito do trabalho. Quando você interpreta uma norma. Olhei o artigo X, ele diz tal coisa. Opa, tem 2 interpretações. Qual que é mais favorável? Beleza, o juiz pode fazer isso até por sinal. Não tem problema. O que eu estou querendo dizer é assim, ó. Analisando o processo. O processo é baseado aqui em provas. Aí no processo do trabalho, se o juiz tem dúvida se concede ou não, o que ele vai utilizar? O ônus da prova. Quem é que provou determinado direito? O empregado que tinha que provar o direito, ele provou? Não provou, então eu não vou conceder. Não estou falando de interpretação de norma, estou falando de análise de provas. Na parte processual, eu estou analisando provas. E aí o juiz vai conceder se tiver provado. O empregado comprovou aqui através da testemunha, documento e tal, então eu vou condenar a empresa. O empregado tinha que provar e não provou, então eu não vou condenar o empregado por falta de prova. Ele pediu tal coisa, provou.
Ah, não, mas eu vou interpretar a norma da forma mais favorável ao trabalhador. Aí é outra situação, tá? Então aqui estamos falando de você interpretar uma norma, uma regra do direito material trabalhista, do direito do trabalho. Na parte processual você se utiliza do ônus da prova. Quem é que tinha que provar? Ah, o empregador não juntou cartão ponto? E não provou que aquela jornada não é aquela descrita na inicial? A empresa vai ser condenada, porque quem tinha que provar é a empresa. Tá? Então, isso aqui é para se utilizar no âmbito do direito material com relação à interpretação das normas, que o juiz também pode fazer essa análise, não tem problema. O que ele não pode fazer, na verdade, é decidir dessa forma aqui. Ah, não, foi feita a produção das provas, mas eu estou em dúvida. Ah, vou aplicar de forma... Não, ele tem que analisar de forma objetiva exatamente a responsabilidade de provas, né? Ou seja, quem é que tinha aquela responsabilidade para provar o fato? Se a pessoa não provou, não vai ganhar. Provou, vai ganhar. E o terceiro e último subprincípio ali, gente? Da condição, princípio da condição mais benéfica. O que significa aqui, gente? Ao falar do princípio da condição mais benéfica, lembre-se de direito adquirido. Falou desse princípio, lembre-se de direito adquirido. Falou do princípio da condição mais benéfica, lembre-se de direito adquirido. Eu não posso modificar algo dentro do seu contrato de trabalho que já é algo bom para você por algo pior. Você já adquiriu aquele direito. Exemplo, ou melhor dizendo, às vezes era não tão bom assim, aí o empregador deixa melhor aquela regra dentro do contrato de trabalho e depois quer voltar, não pode. Tá? Exemplo, esse é um exemplo que eu gosto de usar porque ele deixa bem claro. Você tem direito a 44 horas semanais. Não tem direito não, né? É o máximo que a Constituição estabelece, que é 44 horas semanais. Você trabalhar todos os dias de segunda a sexta, 8 horas por dia, e no sábado 4 horas, totalizando 44. Tem um projeto de lei para diminuir para 40, né? Bom, 44 horas. A empresa fala para você, olha, não precisa mais vir no sábado, porque nós não vamos mais abrir aos sábados. Beleza? Beleza, ó, excelente. Aí o que o cara faz? Continua trabalhando de segunda a sexta às 8 horas. O problema é que depois de 6 meses o cara fala, nossa, agora estamos em fase de Natal, não sei o que, precisamos abrir agora aos sábados. Posso abrir? Ele pode abrir a sala? Pode. Ah, você vai voltar a trabalhar 44 horas semanais. Até posso voltar, mas agora você vai me pagar as 4 horas como horas extras, porque aquela situação mais benéfica, ela integrou o contrato de trabalho. É isso que quer dizer. Essa condição que é mais benéfica para o trabalhador acabou de integrar um contrato de trabalho. Ah, mas o que o empregador poderia fazer? Poderia fazer o quê? Um contrato de compensação de jornada. Olha, não vou mais abrir no sábado, mas ao invés de você trabalhar 8 horas por dia, você trabalha 8 horas e 48 minutos, ou seja, eu diluo as 44 horas durante a semana. Ou seja, eu permaneço com a mesma carga horária, com as mesmas 44 horas e vejo que continua o mesmo direito. Então não tem problema. E é ótimo que o cara não trabalhe ainda no sábado. E quando o empregador precisar, ele pode voltar a trabalhar no sábado, não tem problema algum, porque ele continua com as 44 horas. Agora, quando você traz algo mais benéfico e aquilo se torna, isso que é importante, se torna habitual. A habitualidade que faz com que determinado direito integre no contrato de trabalho. É a habitualidade. Uma coisa é você falar assim, essa semana eu vou fechar. Na semana seguinte já está tudo normal. Entenderam? Ou seja, é uma semana só, beleza. Ó, essa semana pode ficar em casa, a gente não vai abrir sábado. Nós vamos fazer uma reforma na empresa e tal. Veja aqui, ele tem que remunerar, ou ele pede para compensar, ou ele remunera essas 4 horas que está fechado. Mas veja que não tem problema algum, porque foi uma semana que ele está. Agora, nas semanas seguintes, não tem como, né? Ah, não, vamos abrir na próxima final de semana direto e tal. Então veja que tem que ser algo que seja habitual. E a habitualidade eu já destaquei em outros cursos. Muito cuidado que isso é muito subjetivo, isso depende de caso a caso.
A habitualidade pode ser algo que seja diário, semanal, mensal, anual, tá? Depende de caso a caso. Tudo bem? Só uma dica. A FCC, como é que ela cobra isso aqui, eu sempre destaco. Pessoal de casa também, presta atenção agora. Quando eles forem cobrar a parte de princípios, muitas vezes eles cobram o nome do princípio, eles colocam o conceito e perguntam qual é o princípio. Mas eles também podem colocar o artigo, por isso que eu coloquei os artigos dentro da apostila, eu coloco súmula, artigo, tal, que estão relacionados aos princípios. E como é que a FCC faz nesse sentido? Ela coloca a súmula e pergunta qual é o princípio desta súmula. Tá? Por isso que toda vez que aparece um artigo, uma súmula, e eu coloquei no material, você tem que fazer essa relação. Nome, conceito e a norma, ou jurisprudência que tenha. Tá? Então não adianta você só saber o conceito que significa o princípio. Eles podem colocar, por exemplo, tranquilamente ali a súmula 51, por exemplo, ali, né? Coloca ali a situação e pergunta qual é o princípio relacionado a essa súmula. Tá? Cuidado com essa situação. Até por sinal aqui, ó, a súmula 51 caiu algumas vezes já, tá? Que diz ali, ó, as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens definidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Então eu estou trabalhando, eu tenho um regulamento comigo aqui, né? Que a empresa adota enquanto estou trabalhando. Aí a empresa quer fazer um novo regulamento. Faz um novo regulamento empresarial. E esse regulamento novo me prejudica. Eu continuo adotando o quê? O regulamento anterior. Esse regulamento novo só vai ser aplicado para os novos trabalhadores, tá? Para frente. Porque eu tenho essa questão da condição mais benéfica. Tá bom? Princípio da irrenunciabilidade de direitos. Irrenunciabilidade. O que quer dizer, gente? Veja que nem a própria pessoa pode renunciar ao seu direito. Então, princípio da irrenunciabilidade, tá? Irrenunciabilidade. Gente, tem alguns outros termos que eles podem perguntar. Ó, inderrogabilidade também acho que é um termo que eles podem utilizar. Irrenunciabilidade. Tem mais um termo que eu queria lembrar. Inderrogabilidade. Eu estou tentando lembrar. Irrenunciabilidade, inderrogabilidade. Já lembro. Qualquer coisa eu vejo. Porque eu lembro que são 3 termos que a gente pode se utilizar tranquilamente aqui para falar da irrenunciabilidade. Indisponibilidade. Obrigado. O direito indisponível. Isso mesmo. Vamos lá, repetindo. Então, irrenunciabilidade, inderrogabilidade e indisponibilidade. São os termos que a banca pode exigir de você e quer dizer a mesma coisa. Repetindo, irrenunciabilidade, inderrogabilidade e indisponibilidade. Quer dizer a mesma coisa, tratando da mesma situação. Ou seja, pessoal, como regra geral, nem você como empregado pode renunciar a um direito. Ah, mas eu quero abrir mão de tal coisa. Não pode, não tem como. A lei, por quê, gente? Sabe por quê? A ideia, imagina o seguinte, imagina que você tem uma certa proteção, aí você fala assim, eu não quero isso. Que nem, chefinho do meu coração, você está me mandando embora, eu sei que a situação é financeira, do país está feia e tal. Então faz o seguinte, você está me mandando embora, mas não precisa me pagar o aviso prévio, porque eu entendo a tua situação, gosto do senhor e tal, então... Não existe essa situação de negociar aviso prévio. Mandou embora, é devido o pagamento? É devido o pagamento, eu não posso abrir mão desse direito. Tanto é que isso está na súmula 276 que eu coloquei para vocês aí na apostila, tá? É um exemplo do aviso prévio, eu não posso abrir mão. Agora, existe a possibilidade de você abrir mão de um determinado direito, desde que a lei autoriza, permita, que por sinal a súmula 51 também fala no inciso 2. Veja que a súmula 51 ela acaba sendo utilizada também para essa situação aqui. Voltando ali, ó, na súmula 51, veja no inciso 2, ó. Havendo a coexistência de 2 regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. Ou seja, eu não tenho como aplicar para você os 2 regulamentos. Então você tem que optar por um
deles. Você escolhendo um deles, você renuncia ao outro. Então, a lei ou alguma coisa, algo autorizando o empregado a renunciar, beleza. Quer ver um outro exemplo de renúncia, gente? Alguém vai fazer para analista aqui? Todo mundo para analista, né? Que tem uma matériazinha que trata a diferenciação de renúncia e transação, tá? E aqui tem já está um pouco da explicação do assunto que trata da renúncia, tá? Que tem a ver com esse princípio já. Gente, a renúncia só quando a lei autorizar, ponto. Outro exemplo que a gente tem lá no passado, lembra que nós antes não existia o FGTS? Existia o sistema seletista, o pessoal de casa, presta atenção nessa história, é bem importante. Antigamente não existia o sistema do FGTS, existia um sistema da CLT, que até vou falar mais para frente. Depois, com o tempo que surgiu o FGTS, e passou a ser obrigatório com a Constituição Federal de 88, que todos os empregados deveriam ser contratados com base nas regras do FGTS. Antes tinha a regra CLT. Antes, gente, o que acontecia? A pessoa podia optar entre o regime da CLT ou o FGTS. E daí o que acontecia? Se ela optava pelo FGTS, ela renunciava ao sistema seletista. Então, ou quem já estava no regime da CLT, poderia renunciar da CLT para ir para o FGTS, mas porque a lei autorizava. Está entendendo? Então, a renúncia, ela só decorre de situações em que você pode, que a lei ou que algo permitir, tá bom? A transação, gente, na verdade, a gente quase não adota dentro do direito do trabalho porque a maior parte é o quê? São direitos indisponíveis. O que é transacionar? É quando os dois negociam, na verdade, uma situação. Então, também, de certa forma, tem que ter a lei, alguma coisa autorizando que possa ser. Mas, normalmente, a transação ela se opera mais no âmbito coletivo, na negociação, né? Mas, dificilmente, nós temos no âmbito individual você, né, negociar um direito. Não tem como, né? No direito individual, porque os direitos normalmente são indisponíveis, ou seja, são irrenunciáveis. Hã? Poderia ser. Mas veja que é no âmbito da negociação coletiva, né? Você está fazendo um acordo de convenção, não no âmbito individual. Eu não tenho como empregador negociar alguma coisa. Mas no âmbito coletivo. Não tem como ser no individual porque aí que tá. A não ser que tenha alguma outra regra, algum direito disponível, que na minha cabeça agora não vem nada que possa ser disponível numa regra trabalhista. Mas se tratando de direitos disponíveis, pode ser transacionado. Mas que no caso aqui na trabalhista eu não consigo enxergar isso. Pelo menos não me vem nada na cabeça agora, tá? Princípio da continuidade da relação de emprego. Princípio da continuidade da relação de emprego, gente. Quando o empregado é contratado, qual que é o seu principal objetivo? Trabalhar de forma indeterminada, de forma contínua. Por quê? Puxa vida, nós temos que pagar contas, na verdade, pagar várias contas, impostos, várias coisas, né, durante a nossa vida que fazem com que a gente, né, tenha aquela perspectiva que o contrato seja por prazo indeterminado. Então, quando nós somos contratados, pelo menos a nossa intenção como empregado é que seja por prazo indeterminado. Então, existe o que nós chamamos uma presunção favorável ao trabalhador que quando ele é contratado, o contrato seja por prazo indeterminado. É uma presunção favorável ao empregado. Quem tem que demonstrar, quem tem que provar que o contrato era por prazo determinado, já que existe uma presunção favorável ao trabalhador, é a empresa. É a empresa que tem que demonstrar que ele foi efetivamente contratado por prazo determinado. Então a ideia do princípio da continuidade é aquela ideia de que existe uma presunção que aquela pessoa foi contratada e que o contrato dele é por prazo indeterminado. A súmula que trata dessa situação é a súmula 212, que está ali, que por sinal, volta e meia já apareceu pela banca, colocando essa súmula 212, trazendo exatamente essa situação do princípio da continuidade da relação de emprego. Tá bom? Princípio da primazia da realidade. Vamos tentar terminar isso aqui antes do intervalo aqui.
Estamos terminando. Primazia da realidade. Esse princípio, gente, tem uma relação direta com outro princípio lá do processo de trabalho, que nós vamos trabalhar na matéria processual. Primazia da realidade. O que quer dizer? Primazia da realidade? Prevalece a realidade dos fatos. Dentro de uma relação jurídica de trabalhista, gente, nós temos o que nós chamamos de verdade formal e a verdade real. Existem dois tipos de verdades. Nós temos a verdade real e a verdade formal. O que é a verdade formal? Aquilo que é formalizado, aquilo que é documentado, né? Exemplo, uma carteira de trabalho, o seu cartão ponto, tudo que é documentado, né? Tudo que é documento. Então, o que acontece? Muitas vezes a verdade formal, ela não bate com a verdade real. Às vezes você bateu o cartão ponto, o teu empregador mandou voltar para trabalhar, ou seja, não está computando as horas extras. Às vezes você trabalhou sem assinar a carteira de trabalho durante 4 meses e foi assinado depois de 4 meses. Ou seja, muitas vezes a realidade não confronta com a forma, com a parte formal, né? Então, nesse caso, sempre prevalecerá a verdade real sobre a formal. Você pode tranquilamente entrar com uma ação judicial pedindo para que aquela carteira de trabalho seja anotada de forma correta. Ah, não, eu fui contratado em março, não em julho. Então eu estou entrando com a ação e tenho provas aqui para demonstrar que eu trabalho desde março, desde fevereiro. Eu quero que seja retificada a minha carteira de trabalho. Quero que seja modificada a data de entrada. Ah, eu estou entrando com a ação porque eu quero ganhar horas extras. Tá, mas está aqui, teu cartão ponto diz que você entrava às 8 e saía às 17. Não, mas eu bati o cartão ponto na saída e o meu empregador pedia para eu continuar trabalhando. Ou seja, e tenho provas para demonstrar que pessoas me viam trabalhando depois do horário que estava determinado pelo contrato. Ou seja, a verdade real sempre vai sobrepor a verdade formal. Tá? É óbvio que o contrato, a carteira de trabalho, tal, num primeiro momento, traz para a gente uma certa verdade. A gente tem uma certa presunção que seja verdadeiro. Puxa, é um documento. Mas pode existir coisas que venham provar exatamente coisas distintas. Por isso que a verdade real sempre vai prevalecer. Tá? O artigo que trata a respeito disso aqui é o artigo 9º. Tá? O artigo 9º que fala lá: serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Claro, né? Se o cara faz algo de errado, veja que ele está exatamente fazendo algo contra o que a lei determina. Vamos lá, os últimos 2 princípios, os últimos minutos do nosso bloquinho aí, para a gente ir para o próximo intervalo efetivo. Princípio da inalterabilidade contratual, gente. Esta é a regra geral. Em regra, não pode ser alterado o contrato de trabalho. Inalterabilidade contratual. O contrato é inalterável, não pode ser modificado. Para ser modificado, somente preenchendo 2 requisitos. Gente, tem que ter os 2 requisitos. Isso é uma exigência do artigo 468. Quais? Mútuo consentimento, ou seja, tem que ser uma negociação bilateral, os 2 têm que querer, e não pode decorrer de prejuízo para o trabalhador. Então, a alteração vai ser feita? Então tem que ter mútuo consentimento, os 2 têm que aceitar, mútuo consentimento, mas sem prejuízo para o trabalhador. Tá? Mútuo consentimento, mas sem prejuízo para o trabalhador. Só assim para alterar o contrato de trabalho. Caso contrário, não pode alterar o contrato de trabalho. Não pode. Agora, vou uma pergunta bem bacana. O princípio da inalterabilidade contratual é um princípio absoluto? Não. Claro que não. Tanto é que existe aqui, para contrariar essa situação, o ius variandi. Existem algumas situações que a lei permite que você possa fazer sim a modificação contratual de forma unilateral,
ou seja, o empregador modifica, só ele está modificando, sem o consentimento da parte contrária, e além de ser unilateral, ainda pode ser ainda prejudicial. Exemplo, reversão. A pessoa tinha um cargo de confiança, era um gerente, como é cargo de confiança, perdi a confiança. Vou reverter você ao cargo anterior. Você era analista de RH, passou a ser gerente de RH. Ah, não, eu entendo que você não vai ser mais exercer essa função, então você volta a ser o analista, tá? E o salário? Volta ao anterior, perde. Lembre-se, né, que quando você perde o cargo de confiança, você perde também o adicional, tá? Hã? Ah, do princípio da estabilidade financeira, que daí é um outro caso, que é da súmula 372, né? Que se eventualmente a pessoa tiver mais de 10 anos exercendo aquele cargo, eu falei adicional, não, é gratificação, tá? Quando você eventualmente, eu pensei uma coisa, eu falei outra, né? Adicional, gente, é uma coisa que não tem como esquecer, tá? Adicional é coisa ruim, tá? É tudo para suprir, é para compensar algo, é coisa do Zé Bedeu, tá? Então eu sempre falo que adicional pode ver, adicional noturno, adicional de transferência, adicional de hora extra, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, é só coisa ruim. Então é gratificação de função. Essa gratificação, lembrando que a pessoa perde quando é revertida, só que se ela tem mais de 10 anos exercendo este cargo de confiança, não é 10 anos na empresa, 10 anos exercendo o cargo de confiança, não pode ser revertido, mas ele não perde a gratificação de função. Tá? Mas a gente vai estudar mais para frente isso. E para finalizar, princípio da intangibilidade salarial. Ou seja, existem vários mecanismos de proteção do salário, gente. Data máxima para pagar, como tem que ser pago o salário, se pode ou não pode tocar, se pode ou não pode reduzir e assim por diante. Tá? O salário é intocável. Tá? Ou seja, veja que o empregador não pode, né, mexer nesse instituto. E é um princípio absoluto? Não, porque também existem regras que permitem a flexibilização desse direito. Exemplo, a própria Constituição, que permite a redução salarial, claro que mediante negociação coletiva, mas permite a redução salarial. Não será nenhuma súmula dessa? Do quê? De horários e reduzir o valor do salário? Essa é o J358 que eu falei no primeiro bloco, que mudou. Que, na verdade, você, quando trabalha um tempo menor que a carga horária semanal, tipo, trabalho 20 horas e tal, no empregado normal, seletista, você pode pagar de forma proporcional. Isso não se aplica para a administração pública. Mesmo a pessoa trabalhando menos, ela tem que receber o mesmo salário. Mas hoje... Nada específico dessa. Não sei, nada específico falando assim. Nenhuma súmula específica. A questão das empresas estarem fazendo isso hoje. Não, que eu saiba não. É só realmente a modificação da redação dessa OJ 358. Tudo bem então, gente? Terminamos a parte de princípios? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Daí tem alguns exercícios, resumo os exercícios. Então, encerramos esse bloquinho. Na sequência, voltamos com, deixa eu ver qual que é o próximo conteúdo, direitos constitucionais dos trabalhadores. Vamos ver a Constituição Federal. Até daqui a pouquinho.